No primeiro dia da semana, bem cedo, estando ainda escuro, Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Há cerca de 2000 anos, naquela Páscoa histórica, decisiva, transformadora para a humanidade, naquela sexta-feira daquela Páscoa, o mundo tinha matado o autor da vida. Algumas pessoas tinham tramado contra Jesus, tinham levado a cabo o seu projeto, mal sabendo eles, na verdade, que estavam nada menos do que cumprindo o projeto maior que o próprio Deus tinha para a humanidade, o seu plano perfeito de redenção para todos os pecadores que nele crescem. E aquele dia, então, aquela Páscoa se tornou, até esse momento do texto que lemos, do capítulo 20 de João, era um dia de tristeza. Naquele dia, na sexta-feira, no sábado, houve muita insegurança. Os discípulos estavam com o coração tomado de medo. As suas cabeças, as suas mentes tinham muito mais perguntas do que respostas. Eles tinham mais interrogações do que afirmações a fazer. Eles estavam se sentindo, assim, vazios, estavam se sentindo ansiosos, estavam preocupados, tensos com o que tinha acontecido e ainda com o que poderia acontecer. E a Bíblia diz que no começo de mais um dia, de mais uma semana, no primeiro dia da semana, bem cedo, quando ainda estava escuro, e as coisas, quando estão escuras, elas não fazem sentido para nós. Se temos que caminhar, de repente, durante a noite, num quarto escuro, nós vamos caminhando devagar, vamos tateando mesmo sem ver, vamos com os olhos abertos mesmo sem nada ver, mas vamos caminhando porque a escuridão, ela tira de nós a segurança. Quem caminha no escuro não tem segurança para caminhar, quem vive no escuro não tem vida, não tem luz. Haja visto determinados tipos de plantas, enfim, a gente sabe que onde não existe sol, onde não existe luz, muito provavelmente também não existirá uma vida tão densa, tão profunda, tão maravilhosa com a qual a gente está acostumado a experimentar, vida esta obtida por meio da luz. E naquele dia, então, quando ainda se fazia escuro, quer dizer, ainda as coisas estavam meio no terror, as coisas ainda estavam incertas, como as trevas trazem essa ideia, naquele contexto a pedra foi removida e surgiu uma luz. Naquele contexto, naquele dia onde ainda tudo era escuro, Jesus ressuscitou. Naquele momento onde haviam mais ainda perguntas do que respostas, Jesus voltou à vida e trouxe esperança. É claro que os dias que nós estamos vivendo hoje como humanidade se assemelham em alguns aspectos àqueles dias que os discípulos estavam vivenciando, pelas sensações, pelos sentimentos que os envolveram e que nos envolvem também. Nós temos muitas incertezas em relação ao futuro. Nós temos muitas perguntas ainda sobre como será a economia, como será a saúde, como será a educação, como será a política, como será o Brasil, como será o mundo daqui para frente. E em meio, assim, a tantas perguntas, em meio a tantas incertezas, em meio a tantas tristezas, em meio a tanta insegurança, em meio a tantas perdas, Jesus nos permite renovar a esperança nesse tempo. Porque aquela semana da Páscoa, que acabou mesmo no sábado, a semana terminou com Jesus morto no sepulcro. A semana terminou daquele jeito. Só que a gente louva a Deus porque aquela semana daquela Páscoa não terminou e não houve assim, não deixou de haver uma continuidade. Né? A semana, sim, acabou ruim, com Jesus preso lá no sepulcro. Mas uma nova semana surgiu. Mas ainda no amanhecer de um novo dia, mas no começar de uma nova semana, mas no despontar do próximo domingo, tudo mudou. Então a gente não pode achar que o tempo em que a gente está vivendo chegou praticamente no fim da linha, como se fosse o fim da semana, como se fosse o fim do sábado, como se fosse o fim do sonho, como se fosse o fim do projeto, como se fosse o fim da humanidade, porque mesmo depois que uma semana termina de maneira dramática e triste, como aquela semana da Páscoa terminou, o nosso Deus é capaz de fazer começar uma nova semana. O nosso Deus é capaz de fazer surgir esperança onde não mais havia. O nosso Deus é capaz de trazer vida, mesmo no contexto onde só havia morte. E é só em Jesus, minha querida igreja, meus queridos ouvintes, meus queridos irmãos, amigos que nos visitam e nos acompanham também nesse momento,
É só através de Jesus que a gente consegue cultivar esperança em relação ao amanhã, em relação ao futuro, em relação à própria humanidade. E a gente imagina assim um pouco o que é um ponto de esperança quando, por exemplo, a gente acompanha um terremoto violento que avassala uma determinada cidade, determinado país do mundo, né? E aí fica tudo destruído, aqueles escombros, aquelas ruínas, aqueles vários mortos que existem, mas há um sobrevivente que clama lá no fundo dos escombros, que grita, que geme, que implora para ser encontrado, para ser visto. Aquele ponto de esperança de um sobrevivente em meio a tantos escombros é a esperança que surge. Quando alguém caminha por um deserto e não vê nenhuma sombra sequer, e não tem água, e não tem tranquilidade, e não tem nada diferente, e é tudo igual, e é tudo tenso, e é tudo triste, de repente ele encontra um oásis no meio do deserto. Ele encontra sombra, ele encontra água, ele encontra árvores. Aquilo é um ponto de esperança. Quando alguém enfrentando uma enfermidade, o médico diz, olha, o seu caso é muito grave, eu daria aí para você 1, 2% de chance de cura. A pessoa se agarra com toda a força que tem nesses 1, 2% de chance que o médico diz que tem, embora mesmo que ele dê 0% de cura, a gente sabe que o nosso Deus pode curar, mas a pessoa se agarra, às vezes, nesse 1%zinho que existe de esperança e se agarra de tal forma que ele consegue alcançar aquilo que espera. Quando, no texto lá do Antigo Testamento, que houve uma seca durante 3 anos e meio, e aí Deus falou para Elias orar que a partir daquele dia viria uma chuva, e aí Elias começa orando e fala com seu servo, vai lá e dê uma olhada, se tem já uma nuvem vindo, e aí depois de ir e voltar 3, 4, 5, 6, 7 vezes, o jovem diz, agora eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. E aí Isaías ou Elias disse, então corre e avisa o rei Acabe que vem chuva aí. É aquele pontinho de esperança que pode ser criado mesmo a partir de um pequeno fragmento que surge num contexto maior, às vezes, de tragédia, num contexto maior de tristeza, num contexto maior de problema, num contexto maior de pandemia. Aquela escuridão que existe no fundo de uma caverna, trancada com uma pedra enorme na frente, e de repente uma luz brota lá de dentro. É dentro de um sepulcro onde só existe morte, onde só existe cadáver, onde só existe esqueleto, onde só existe decomposição. É a partir de um cenário como esse, de morte, de fim da linha, é que Deus pode fazer surgir vida de novo. Então, meus queridos, nós servimos a um Deus que traz para nós toda a expectativa e toda a convicção, inclusive, de que nós precisamos ter esperança porque o fim ainda não chegou, porque esse não é o fim da linha, que ainda tem história para rolar, que ainda tem coisa para acontecer, que nós ainda temos uma história a construir aqui na face da terra e que o nosso Deus ainda quer continuar conosco para construir, ou quem sabe até para reconstruir um mundo melhor que era até poucos anos passados, poucos anos atrás. E a esperança que eu e você podemos e precisamos, inclusive, desenvolver, não é a esperança num Cristo machucado. Às vezes a gente vê imagens, a gente vê crucifixos de um Jesus completamente impotente, de um Jesus todo ferido, de um Jesus todo ensanguentado, de um Jesus limitado, parece, naquela imagem, sabe? Aquela cruz, um Jesus que ficou ali, um Jesus que morreu e acabou. Não, o nosso Jesus não ficou naquela cruz. E aí você pode visitar sepulturas, né, túmulos em quaisquer lugares do mundo, sepulturas de famosos, sepulturas de ricos, sepulturas de fundadores de religiões, e os ossos e os restos mortais desses todos os indivíduos ainda estarão lá. Mas ao visitar-se o túmulo de Cristo lá em Jerusalém, tem uma plaquinha lá com a frase dos anjos, ele não está aqui porque ele ressuscitou. Então a nossa esperança não fica num Jesus morto, a nossa esperança não é num Jesus que é feito de barro, um Jesus que é feito de louça, um Jesus que é feito de gesso, de porcelana, de pedra, que se cair quebra. Não, o nosso Jesus, ele não é de madeira, ele não é de prata, nem de ouro, nem de ferro, nem de pau, nem de nada. O nosso Jesus é de verdade, o nosso Jesus é espírito, o nosso Jesus foi carne e osso por nós. Então é nesse Jesus que a gente pode confiar. E se eu deposito a minha confiança num Jesus que não ficou preso no madeiro, se eu deposito a minha confiança num Jesus que não ficou preso num sepulcro, se eu deposito a minha confiança num Jesus que não é de mentira, que não é uma invenção, mas é um Jesus real, verdadeiro e que ainda por cima está vivo e que tem todo o poder no céu e na terra, irmãos, a gente tem que cultivar a esperança. A gente não pode perder a esperança, a gente não pode deixar a esperança morrer nesse tempo.
O texto diz para a gente, o verso 1, né, conforme já li, no primeiro dia da semana, bem cedo, estando ainda escuro, Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. É interessante que foi o fato assim de Maria Madalena perceber que algo tinha mudado, que uma pedra tinha saído do lugar, que o seu coração deve ter palpitado aceleradamente, a sua mente se disparou a pensar as mais diversas opções, mas um fundo já de esperança surgiu em seu coração a partir do momento em que uma pedra foi tirada. Se aquela pedra ainda estivesse no lugar, ela não seria chamada a atenção para a mudança que tinha acontecido. Se a pedra estivesse no lugar, Maria Madalena não teria enxergado a esperança que já existia. E quantas vezes, irmãos, nós permitimos que pedras enormes sejam colocadas assim, ó, tampando os nossos olhos, e a gente não consegue ver um princípio de mudança porque tem pedra na frente. E essas pedras, irmãos, elas podem estar prejudicando o nosso desenvolvimento da esperança e também o fortalecimento da nossa fé. É preciso, nesse tempo, a gente tirar algumas pedras. É preciso, nesse tempo, a gente tirar pedras da entrada do sepulcro, porque estas pedras estão nos impedindo de ver o nascer de um novo tempo. Essas pedras estão nos impedindo de enxergar o alvorecer da esperança. Essas pedras estão nos impedindo de enxergar que o nosso Jesus está vivo, que o nosso Jesus é poderoso, que o nosso Jesus ainda tem o controle de todas as coisas e que tudo isso vai passar e que a nossa vida vai superar essas questões todas. Quem sabe a pedra, meu irmão, que você precisa tirar hoje da sua mente, de diante dos seus olhos, seja uma preocupação exagerada. Você está tenso demais com o cenário, você está preocupado demais com o dia de amanhã. E isso aí está prejudicando a sua esperança, isso aí está matando a sua fé. Quem sabe se nós, nesse tempo, não tenhamos desenvolvido uma ansiedade, mas uma ansiedade, sabe, exagerada, uma ansiedade até doentia, que a gente não curte a vida, que a gente não explora o belo, que a gente não aproveita o perfume da flor com medo de se machucar com o espinho que ela tem, e a gente se deixou ser envolvido, ser sugado por esse sistema, ser sugado pela mídia, que massifica em cima da gente, dia e noite, o problema, o sofrimento, o sangue, o suor, a lágrima, o choro, o luto, a morte, e a gente fica fixado assim só no que a mídia tem a dizer, e a gente não recorre à Bíblia, e a gente não ouve Jesus, e a gente não dá lugar à esperança em nosso coração. Ah, meus irmãos, existe um excesso de más notícias em nosso coração, e isso tudo tem permitido com que a nossa fé seja abalada, isso tudo tem matado a esperança em nós, isso tem feito a gente deixar de enxergar a oportunidade, a possibilidade real, claro, porque Deus está no controle, tem propósito em tudo, de que tudo isso vai passar. Maria Madalena, ao ver uma pedra sendo retirada, ao ver uma pedra fora do lugar, aquilo permitiu que ela começasse a enxergar a esperança. Meu querido, tire pedras hoje do seu coração, tire pedras hoje da sua mente, tire pedras hoje de diante dos seus olhos. Não vamos ficar morrendo assim, adoecendo, sabe? Só vendo notícia ruim uma atrás da outra, só compartilhando notícia ruim uma atrás da outra. Existem pessoas assim nos grupos do WhatsApp, né, que só compartilha tragédia, só bota foto de gente assassinada, só coloca dados horríveis do coronavírus, só explana o que tem de ruim. Meu Deus, compartilha uma música bonita, coloca um texto bíblico que traga esperança, irradia vida, meu irmão. Transmite esperança, meu irmão. Se a gente entrar nesse contexto aí de desesperança, a gente vai enlouquecer junto. Mas o povo de Deus é um povo da luz, o povo de Deus é um povo de esperança, o povo de Deus é um povo de fé, e a gente tem que ser a voz contra a correnteza. A gente tem que lutar contra essa maré. Se o mundo está seguindo por um caminho, a gente tem que se erguer, se levantar como uma voz profética mesmo, de esperança, de salvação, de solução, né, de controle de Deus. Eu não estou diminuindo os nossos problemas, não, mas eu estou querendo dizer que a gente tem que olhar com mais esperança para a vida, porque tem muita gente que já perdeu a esperança. Tem muita gente que já se deixou levar pela correnteza, já se entregou e não quer mais lutar. O problema é sério, sim, mas o nosso Deus é maior. A dificuldade é grande, sim, mas a gente não pode perder a esperança. A gente tem que estar preocupado com algumas coisas, sim, mas as nossas preocupações não podem tomar lugar da nossa fé. A gente tem que permitir que renasça a esperança em nosso coração. Mais à frente nesse texto, eu quero já caminhar assim para o fim dessa nossa reflexão. Evangelho de João, capítulo 20, verso 19. Olha que coisa interessante.
é dito o seguinte: ao cair da tarde, daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos a portas trancadas por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. Vê se você presta atenção aqui, vou ler de novo, vê que você capta aqui. Ao cair da tarde, daquele primeiro dia da semana, um dia como hoje, estando os discípulos reunidos e trancados, cada um na sua casa, com medo, por precaução, por segurança. Eis que Jesus entrou no meio deles e disse: paz seja convosco. Irmãos, nós estamos trancados dentro de casa. O lockdown aí, a fase vermelha, exigiu que a gente fique trancado dentro de casa, só saia em caso de extrema necessidade para comprar o básico nos estabelecimentos, só os essenciais que estão abertos. Então, nós estamos como os discípulos, trancados dentro de casa. Estamos aqui receosos, estamos muitos de nós inseguros, estamos aqui por precaução, porque o inimigo ronda lá fora. Mas, meu irmão, a porta da sua casa pode estar trancada, a janela pode estar fechada para o coronavírus não entrar, né? Mas Jesus entra, meu irmão, nessa porta fechada. E se você está trancado dentro de casa, trancado assim dentro de você, sabe? Jesus, ele invade, Jesus invade a sua casa, Jesus invade o seu coração e ele diz: ei, que a paz seja com vocês. Que a paz seja com vocês. Meu irmão, a gente está trancado dentro de casa, mas deixa Jesus invadir a sua casa, meu irmão. E dizer assim: que a paz seja com vocês. Que a paz esteja com vocês. Irmãos, paz não é ausência de guerra. Paz não é negação da triste realidade. Paz é se sentir seguro. Paz é se sentir tranquilo, é se sentir estabilizado, mesmo em meio às dificuldades. Nós estamos em casa por segurança, por prevenção, mas aterrorizados não estamos, não. Mas cheios de medo e de pavor, não estamos, não. Porque o nosso Jesus, ele vem e nos oferece paz, nos oferece tranquilidade, nos oferece segurança, nos oferece a importantíssima, nesse tempo, estabilidade emocional, sabe? A gente tem as nossas emoções sob controle, a gente tem a nossa mente sob domínio, né? O espírito do profeta está sujeito ao profeta. Eu não me deixo abalar por essas coisas, não. Eu fico triste, fico preocupado, mas não fico abalado, mas não fico desesperado, porque Jesus já entrou na minha casa, Jesus já entrou na minha vida, Jesus já entrou no meu coração. Ele disse que a paz esteja com vocês. Então, meu querido, existe esperança ainda. O livro de Jó diz que mesmo que uma árvore seja cortada e fique só o toco, mas se estiver perto de uma fonte de águas, as suas raízes sentirão o cheiro daquelas águas, e ao cheiro das águas aquela árvore brotará de novo, frutificará para a glória do Senhor. A humanidade pode estar hoje cortada, já ficamos no toco, só tem a raiz, já envelhecendo lá no fundo da terra. Mas se a humanidade se achegar perto de Jesus, a fonte de água viva, essa humanidade vai sobreviver, essa humanidade vai ganhar vida de novo, essa humanidade vai florescer outra vez de um jeito muito mais bonito e muito melhor, como tenha sido até então. A gente precisa se achegar, então, a Jesus, a fonte da esperança. A gente precisa se achegar a Jesus, a fonte da vida. A gente precisa se achegar a Jesus, aquele que inaugurou a nossa fé e aquele que é fiel para completá-la e levá-la, inclusive, até o último dia. A minha intenção nessa noite, a intenção de Deus, aliás, quando colocou essa palavra no meu coração para compartilhar com você, é que você desenvolva a esperança. É o amanhecer da esperança, é o título dessa nossa reflexão dessa noite. O dia de domingo, que começou muito triste, que começou em trevas, que começou com um Cristo morto e preso num sepulcro. Aquele domingo, no desenrolar daquele dia, aquela Páscoa, no desenrolar daquele dia, terminou como o dia mais lindo, mais brilhante, mais impressionante, com a melhor e mais linda notícia de todos os tempos. É preciso cultivar esperança, é preciso tirar pedras que nos atrapalham a enxergar a possibilidade da esperança. É preciso permitir que, mesmo a portas trancadas dentro de casa, Jesus entre e nos ofereça a sua paz, a tão preciosa paz, não como o mundo oferece, mas uma paz maravilhosa, uma paz que excede todo entendimento, uma paz que inunda de tal forma o nosso coração que a gente vive, sobrevive, canta, louva, exalta e vence. Meus irmãos, o nosso Jesus está vivo. O nosso Jesus não está morto. E não existe Deus como o nosso Deus. Não existe Salvador como o nosso Salvador. Maior e melhor não há. Outro Deus como Jesus eu não conheço, até porque não existe.
Ninguém é igual a Jesus. E é exatamente porque ele voltou da morte e está vivo, é que ele me dá condições de ter esperança. E é porque Jesus está vivo, meu irmão, que eu posso acreditar em dias melhores. É porque Jesus está vivo que eu posso acreditar que mesmo que uma semana termine ruim, mas aquela semana não é a última semana da minha vida, porque o meu Deus sabe fazer domingos depois de sábados. O meu Deus sabe, após o fim de uma semana triste, começar uma nova semana boa. O meu Deus é aquele que sabe fazer novas todas as coisas. É aquele que transforma tudo, é aquele que onde só existe morte, como dentro de uma sepultura, ele produz vida. Que é aquele que no meio de uma escuridão da alta madrugada, ele produz uma luz mais brilhante do que o sol do meio-dia. É o Deus que pode trabalhar em corações endurecidos, tristes, amargurados e desesperançosos, e fazer desses corações exultantes, corações cheios de paz, corações cheios de alegria, corações assim que vivam para louvar e bendizer o Senhor. Então, é porque Jesus está vivo que eu posso crer hoje em esperança e eu posso crer também no amanhã. E é porque Jesus está vivo, meu irmão, que eu não tenho medo e não posso ter medo e não preciso ter medo. Que essa palavra encontre lugar em seu coração. Que Jesus, que um dia invadiu a casa dos discípulos a portas trancadas, com medo que estavam, seguros que estavam, que um dia o Jesus que invadiu aquela casa lá, invadiu no bom sentido, né, entrou e disse que a paz esteja com vocês. A minha oração é que nesse exato momento Jesus invada a sua casa, Jesus preencha a sua mente, Jesus inunde o seu coração e Jesus diz assim: ei, ó, a minha paz está com vocês. Permita que a minha paz te preencha, permita que a minha paz te dê saúde, permita que a minha paz te dê esperança, permita que a minha paz fortaleça a sua fé. É porque ele vive que eu posso crer no amanhã. É porque ele vive que não existe temor. E eu bem sei, que a minha vida e a sua também, ela está muito bem alicerçada, muito bem segura nas mãos de Jesus. Não um Cristo morto, não um Cristo preso na cruz, não um Cristo morto, preso numa sepultura, mas num Cristo vivo.